E aí, pessoal, eu tenho certeza que esse é o vídeo na localização mais estranha que vocês já viram. Mas eu tô no aeroporto de Kuala Lumpur. Aqui resolvi dar uma paradinha pra gravar o vídeo pra vocês, senão eu não ia ter tempo. Eu tô vindo... Por que eu tô em Kuala Lumpur, né? Eu tô vindo da Indonésia, então depois da Austrália. Eu fui pra Indonésia, passei uns dias lá, né? Porque ninguém é de ferro, eu não tive férias enquanto a Fórmula 1 tava parada, então eu decidi ter uns dias assim, mais ou menos de férias, porque freelancer não tem férias, mas tô bronzeada, tô com cabelo de quem veio da praia e tal, tô pronta pra começar agora de vez a temporada. Tô fazendo uma escala aqui em Kuala Lumpur, tem uma outra escala na Índia e depois eu vou chegar em Manama. Um pouco difícil para chegar da Indonésia até Manama, mas valeu a pena, viu, essa semana na Indonésia. Até separei aí algumas imagens pro Sérgio colocar para vocês, fazer um pouquinho de inveja, piscina, sol, praia, muita cultura, muita coisa legal lá na Indonésia. Mas bom, falando de corrida, no último vídeo eu falei pra vocês da Fórmula E, perguntei, vocês não querem saber alguma coisa da Fórmula E, que eu falasse um pouco mais, e muita gente falou que sim. Mais um anúncio de voo aí. Então o que eu queria falar é o seguinte, na verdade tudo começou com uma matéria que eu tô fazendo pra Autosport japonesa, sobre o que um piloto precisa para ele ser um grande piloto na Fórmula E. E fui perguntando para vários pilotos isso. E aí, por causa das respostas deles, eu comecei com uma outra pauta, com uma outra ideia, que é o seguinte: o que a Fórmula 1 pode aprender com a Fórmula E em termos de regras para a Fórmula 1 ficar mais competitiva. Porque a Fórmula E teve 6 corridas até agora nesse ano, 6 vencedoras diferentes e 6 equipes diferentes. Então, com certeza, a Fórmula E está muito competitiva nesse ano. É uma categoria completamente diferente em relação à Fórmula 1, porque é uma categoria que os carros são 80% dos carros são iguais e o investimento é muito menor. São várias diferenças, não dá para comparar diretamente, mas tem algumas coisas que talvez a Fórmula 1 possa aprender. Então, tirando daquelas coisas que os pilotos falaram que é o que complica, que é o que deixa a Fórmula E mais competitiva, eu tirei alguns pontos aí. O primeiro ponto, todos os pilotos falam que na Fórmula E é muito complicado, é o final de semana de corrida, na verdade um dia só o sábado, né? Então, treino livre, classificação e corrida no mesmo dia. E os pilotos falam que isso faz muita diferença, por exemplo, em termos de feedback, né? Eles têm que dar um feedback muito preciso para as equipes, para o carro melhorar. Eles não podem perder nenhuma volta e qualquer errinho em alguma volta vai prejudicar todo o final de semana. Qualquer problema técnico que eles venham a ter, que eles têm durante o treino livre, que seja, não consegue fazer uma volta rápida que eles têm com os 250 kW, e depois você se perde na classificação. Então, essa questão de ter só um dia para fazer tudo, eles falam que é algo que faz muita diferença na Fórmula E e que acaba gerando erros, que acaba fazendo com que uma equipe esteja bem num final de semana e não esteja bem no outro, porque eles têm menos tempo para se preparar. Então, esse seria um ponto muito importante. Um segundo ponto é a classificação, né? Eles têm a classificação em grupos, então quem está bem no campeonato vai lá para trás na classificação, vai no primeiro grupo. O primeiro grupo, teoricamente, pega a corrida, a pista pior, menos emborrachada. Inclusive, o Sam Bird falou, o Sam Bird que está na Fórmula E desde o começo, ele falou: essa é uma regra que vai deixar esse campeonato disputado até o final. Com certeza, por causa da classificação, sempre vai ter gente largando fora de posição, é difícil ultrapassar e aí vai provocar esses resultados diferentes no campeonato. Então, é uma volta só de classificação e essa divisão em grupos, os pilotos falam que isso é muito difícil. E por que essa volta de classificação é muito difícil? A gente chega aí no terceiro ponto. Essa volta de classificação, eles têm os 250 kW de potência. É o único, não é o único momento do final de semana que eles vão ter, mas nos treinos livres, essa potência é limitada, eles não têm essa potência o tempo inteiro. Então, eles chegam na classificação muitas vezes sem estarem 100% preparados, e é o que o Felipe Massa, se não me engano, me falou.
você chega na classificação, não adianta você frear no mesmo ponto que você estava freando no treino livre, porque você vai chegar mais rápido e aí você vai bater, né? Porque você não vai conseguir fazer a curva. Então o piloto precisa ter essa sensibilidade e, na verdade, é o mesmo ponto do primeiro ponto. O piloto e a equipe chegando menos preparados do que eles chegam na Fórmula 1, que são 3 horas de treino livre na sexta-feira, depois pensa, deu certo, não deu certo, vamos refazer, mais 1 hora no sábado para classificação e para a corrida. Então esse é o terceiro ponto, né? Você ter uma limitação durante o final de semana, no caso da Fórmula E é da potência, no caso da Fórmula 1 poderia ser, por exemplo, uma coisa meio maluca, assim, eles não terem o pneu de classificação durante os treinos livres e só terem na classificação, o pneu super macio só é entregue na classificação e o piloto que se vire. Isso poderia ser uma coisa interessante, um pouco maluca a minha ideia, mas eu acho que pode ser uma coisa interessante, sim. Um outro ponto, o quarto ponto, seria a questão das pistas. A Fórmula E só corre em circuito de rua por uma série de motivos e eles correm com os circuitos com o muro aqui do lado, porque eles são carros bem mais lentos. Então a chance de você ter um acidente, e um acidente muito feio na Fórmula E é muito menor, porque os carros eles estão com uma velocidade muito menor. Mas na Fórmula 1 pode-se pensar nisso, né? Por que não correr em circuitos com o muro mais próximo, com a área de escape de brita, né? Área de escape de verdade, não área de escape asfaltada. A Fórmula 1 poderia sim dar um passo atrás em relação a isso. Inclusive, eu não sei se eu já falei para vocês em relação a isso, mas eu tive uma discussão com o pessoal da parte de segurança da FIA. Eles estavam falando do carro, porque o carro é isso, em termos de segurança, porque a célula de sobrevivência é muito boa, porque tem o halo, porque tem a luva biométrica e tal, e acelerômetros, nunca consigo falar isso nem escrever, no ouvido para marcar a força G, não sei o que lá. Eu falei, tá, então não chegou num nível tão alto em termos de segurança no carro, que agora as pistas podem dar um passo atrás, né? Será que as pistas, na verdade, acabam atrapalhando a disputa pelo fato delas serem tão seguras? Aí tem aquela coisa de track limits, né, que eles sempre estão abusando e saindo da pista, e pilotos têm que ficar na pista e dar um jeito de ficar na pista e ser punido quando ele sai. E isso não tem acontecido em vários circuitos, inclusive na próxima corrida no Bahrein, um circuito clássico de muita área de escape asfaltada. E o pessoal ali da área médica da FIA, um olhou para o outro e falou, é a moto, né, por causa das motos. Sim, a MotoGP para eles é pior ter as áreas de escape com brita. Então talvez tenha chegado a hora da Fórmula 1 evitar essas pistas que a MotoGP usa, ou pedir para que eles façam de alguma forma híbrida, não sei, porque é algo que atrapalha mesmo as corridas da Fórmula 1. E a gente vê na Fórmula E como qualquer errinho aí, o piloto já está no muro, tem muito acidente, até pela proximidade dos muros. Não dá para a Fórmula 1 ser exatamente como a Fórmula E, como eu já expliquei, mas dá para dar uma adaptada em relação a isso. E o quinto ponto é uma coisa que a Fórmula 1 já está fazendo, é a maior padronização das peças, né? A Fórmula E, como eu já falei, 80% dos carros são iguais, o mesmo chassi para todo mundo. Isso na Fórmula 1 não faz sentido, porque a Fórmula 1 é um campeonato de construtores também, e cada um precisa fazer o seu chassi, ok, mas por que não a Fórmula 1 poderia padronizar mais as suas peças? É uma coisa que eles estão pensando para 2021, na verdade já começou, a FIA já começou a pedir para os interessados mandarem projetos de câmbio para todas as equipes da Fórmula 1, e está caminhando realmente nesse sentido, e seria muito bom para a Fórmula 1 que isso acontecesse, porque isso corta gastos e também corta esse abismo entre as equipes. Então seriam esses os 5 pontos que eu acho que a Fórmula 1 pode aprender aí com a Fórmula E para ficar mais competitiva. Eu acho que todo mundo concorda que o que falta na Fórmula 1 é competitividade, o que falta na Fórmula 1 é mais gente podendo vencer. E eu sei que a Fórmula 1 mesmo, e muitos fãs da Fórmula 1 olham um pouco desconfiados para a Fórmula E, não gostam muito. Realmente os carros ainda são muito pesados, os carros são lentos ainda em termos de
corrida, você olha e fala assim, não é tão legal assim, mas é uma categoria que com certeza está crescendo muito, e esse campeonato tá muito bom. Eu me peguei várias vezes vendo a corrida da Fórmula E, tava assistindo, às vezes as corridas são meio chatas, quando o negócio empolga assim, eu já tava vai, e torcendo. Como faz tempo que eu não faço na Fórmula 1, na verdade eu lembro uma corrida da Fórmula 1 que eu fiquei assim transtornada assistindo a corrida, foi o GP da China do ano passado. Até levei bronca na sala de imprensa porque eu tava berrando demais no rádio, mas eu torço para levar mais bronca ainda nessa temporada e para ter esse tipo de corrida. Bom, eu vou ficando por aqui, antes que tem gente dormindo aqui do meu lado, eu tô berrando aqui no aeroporto de Kuala Lumpur. Eu queria deixar 2 convites para vocês. Como eu falei um pouquinho de viagem, mostrei aí algumas coisas da minha viagem para a Indonésia, fica o convite para vocês seguirem. Eu tenho um perfil do Instagram só de viagem, que chama Girls Wanna Fly. Aí o Sérgio depois coloca direitinho para vocês aí. Eu não posto sempre, mas eu gosto de tirar foto quando eu tô viajando, então quem gosta de viagem também pode conferir lá. E fica o convite novamente pro projeto no Catarse. Eu fiquei muito feliz que o próprio Catarse destacou o meu projeto nesse mês, colocou entre os melhores projetos de jornalismo do Catarse, né, desse fundo aí de colaboração de todo mundo. Tá crescendo e eu tô preparando algumas novidades aí pro Catarse, não posso falar ainda, mas tomara que dê certo e tomara que vocês possam participar também. Então, estou indo pro Bahrein ainda. Quando vocês virem esse vídeo eu já vou estar lá, tomara, mas ainda tem um longo caminho pela frente, com uma escala ainda na Índia para chegar lá. Vou chegar na quarta-feira bem cedinho. Quarta-feira é um dia importante para a Fórmula 1, porque provavelmente vai sair o teto de gastos lá. Então muitas reações que a gente vai ter durante esse final de semana, quem ficou feliz, quem não ficou feliz, com seja lá qual for a decisão que eles tomarem. Então isso, claro, além de tudo na pista, de a gente saber se a Ferrari da Austrália vai ser mesmo a Ferrari do campeonato ou se foi só uma corrida que eles estavam perdidos, se a Mercedes vai dominar, se o Bottas vai ser o mesmo Bottas de Melbourne vai estar em Manama também, no Bahrein. Então são várias dúvidas aí para esse começo da temporada e eu volto depois do Bahrein para mais um vídeo aqui pro Boteco. Até mais!